Quero dizer para os irmãos que eu também estou alegre esta noite, porque eu posso dizer, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, e porque Ele vive, eu também viverei, e porque Ele vive, eu posso sentir a sua presença aqui esta noite, e porque Ele vive, Ele vai falar ao meu coração e ao teu coração. Se você acredita nisso, diga amém. Amém. Queridos irmãos, Deus tem falado ao meu coração esses dias, num texto, aliás, 2 textos da palavra de Deus, que eu quero compartilhar com os irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus. 1 Reis, abra a sua Bíblia, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 8, o versículo 9. E depois nós vamos ler no capítulo 19 e o versículo 4. Vamos atentar para o que nos diz a palavra de Deus. 1 Reis 17, versículo 8 e 9. Então veio a ele, a Elias, a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Diga assim comigo: vai a Sarepta, que é de Sidom, habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Agora voltemos ao versículo 3 do mesmo capítulo. Versículo 3 também é uma ordem de Deus para Elias: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Diga comigo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Capítulo 19. Abra sua Bíblia e o versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Agora eu gostaria que os irmãos dissessem comigo assim: Querite. Outra vez, Querite. Mais uma vez, Querite, Sidom e deserto. Querite, Sidom e deserto. Meus queridos irmãos e meus distintos amigos, essas 3 palavras, ou esses 3 lugares, dentro do território de Israel, marcaram de uma maneira tremenda a vida do profeta Elias
e fizeram com que ele crescesse espiritualmente e fosse capacitado, preparado para um ministério tão brilhante, tão excelente como vemos na Bíblia. Primeira parte é que Deus mandou que Elias profetizasse para Acabe e dissesse: assim diz o Senhor, em cuja presença eu estou, que não haverá chuva sobre Israel, senão segundo a minha palavra. E quando Deus manda alguém profetizar, quando Deus manda alguém falar em seu nome, Deus cumpre ao pé da letra aquilo que o profeta fala. E depois que Elias profetizou, os céus se fecharam, e segundo a Bíblia, foram 3 anos e 6 meses sem cair uma gota d'água. Mas Deus deu uma ordem para o profeta, que ele fosse para ali, porque ali havia um ribeiro de águas, aonde o profeta iria mitigar a sua sede. E Deus disse: eu ordenei, porque, irmãos, que ordena é Deus. Eu fico muitas vezes sem aceitar algumas pessoas que hoje pregam, porque há muita novidade hoje, muita inovação hoje, e tem pregador, e às vezes nem pregador é crente, e diz: eu ordeno, eu determino, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas no meu entender, e o que eu aprendi no colégio de Deus, é que quem ordena é Ele, quem determina é Ele, quem dá a ordem é Ele, porque Ele é poderoso e é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele determina. Aleluia. E Deus disse: eu determinei aos corvos que te sustentem. Irmão, só Deus é capaz de fazer isso. Mandar um tipo, vamos dizer, de ave de rapina, um tipo de, vamos dizer, urubu, para levar ao profeta em domicílio, pela manhã carne e pão, e à tarde também pão e carne. Enquanto havia seca em Israel, o profeta tinha alimento, o profeta, ele tinha água, porque Deus, ele sabe cuidar dos que são seus. Pode haver, escuta o que eu estou dizendo, nós estamos vivendo em nosso país, e por que não dizer no mundo, uma crise sem precedentes. Nós estamos vivendo um momento, irmão, em que um mosquito, irmão, não é um exército, não é um tanque de guerra. Um mosquito está assombrando toda a humanidade. Mas eu quero dizer, pode o mundo estar passando a pior fase da sua vida, da sua história, mas o servo de Deus, ele sabe cuidar e vai cuidar bem cuidado. Aleluia. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é para Querite. Eu fui ver, eu fui pesquisar o que significa Querite. Não estou aqui dando uma de intelectual, porque os irmãos aqui me conhecem e sabem que eu não sou disso. Mas Querite, no hebraico, significa cortar, para deixar na medida certa. Era isso que Deus queria fazer e fez com Elias: cortar.
Elias para uma obra mais adiante. E quando eu li isto, irmão, quando eu vi o significado da palavra querite, eu tremi, porque o nosso Deus, Ele nos manda para querite. Para quê? Não apenas para beber água, não apenas para ser sustentado por corvos, ou como queiram, corvos, mas para nos cortar e nos colocar na medida certa. Não é na medida que eu quero, mas na medida dele. E só Deus sabe fazer isso. Irmão, sábado pela manhã, a irmã Nara falou comigo, aliás, falou na sexta. Não sei se os irmãos estão sabendo. Ela amanhã vai fazer, hoje fez 15 dias, que ela fez uma cirurgia de catarata em um olho. E aí, como ela não queria que a gente saísse para comer fora, ela disse: meu filho, compra um galeto para a gente comer. Eu não gosto de galeta, eu gosto de galinha de capoeiro, daquela criada na roça, comendo milho, comendo resto de comida. Galeta eu não gosto. Mas sabe o que aconteceu? Eu fui ali ao lado da feirinha de Tambaú, final, parece que é o ponto do galeto. E eu cheguei lá e vi muitos galetos assados, já pronto. E eu disse: eu quero um galeto daquele. Aí ele foi lá, pegou o galeto grande. Aí ele pegou uma, acho que é quentinha que chama, né, pastor Marinaldo? Uma quentinha. E eu olhei e disse: mas esse galeto não vai caber dentro. Mas sabe o que foi que ele fez? Ele pegou uma tesoura, irmão, ou tesoura molhada, e começou a cortar o galeto. E foi cortando entre coxa e cortou asa. Não é que come dentro, irmão, da quentinha? Assim é Deus, faz conosco, irmão. Às vezes a gente está se achando muito grande. Tem crente na igreja, irmão, que ele se acha o rei da cocada preta. Tem crente dentro da igreja que ele se acha muito grande. Ele não fala com todo mundo, ele só fala com gente do seu mesmo nível, social, intelectual, econômico, financeiro. Ele pisa no chão porque é o jeito, irmão, mas senão ele andava flutuando. Tem uns que não tem um rei na barriga, como diz o adágio popular, não. Ele tem a corte toda. Ele se acha o melhor pregador, ele é o melhor cantor, ele é o melhor músico, ele é o melhor professor, a melhor professora da escola dominical, é o melhor regente, é a melhor maestrina, ele é o melhor em tudo, irmão. Aí esse precisa ser cortado. E quem sabe cortar não é o pastor, é Deus. Deus vai cortar para colocar na medida certa, no grau. Assim como aquele homem cortou aquele galeto tão bem cortado, porque se fosse eu que fosse cortar, eu ia estragar o galeto todo e talvez não coubesse dentro da quentinha. Mas ele, pela prática, cortou certinho. E meus irmãos, sabe o que acontece? Escute isso. Eu um dia falei aqui, eu não me esqueço, que o crente tem que ser como pastel de rodoviária. Ele tem que ter muito óleo e pouca carne. Pastel de rodoviária é assim. Mas esta noite eu quero dizer que tem muito crente que é ao contrário. Ele tem muita carne e pouco óleo. E Deus vai cortar. E Deus vai cortar essa carne que está sobrando em você. Tem crente que Deus vai cortar a orelha, porque ele gosta de ouvir conversa alheia. A pessoa está conversando e ele está assim, ó, escutando para depois sair fofocando. E alguém pergunta para ele: e você viu isso? Ele diz: não, mas eu vi. Fulano e tal estava falando com Beltrano e eu vi. A orelha Deus vai cortar,
porque a Bíblia diz que todo homem seja pronto para ouvir. Não é para sair fofocando, não, irmão. É para ouvir as coisas de Deus, as coisas do alto, as coisas boas, as coisas que edificam, as coisas que nos fazem crescer espiritualmente. E tem outros que Deus vai cortar a língua. Tem muito linguarudo dentro das igrejas, língua de aço. Tem gente que a língua é tão grande, irmão, que quando ele se ajoelha, não se ajoelha em cima do tapete, não se ajoelha em cima do piso, mas se ajoelha em cima da língua. E ele tem que ir para Querite, para Deus cortar esta língua e deixá-la no ponto certo, na medida exata. Porque está falando que não convém, está falando muito, está murmurando, está mexericando, fofocando. E Deus não gosta disso, não, irmão. Deus gosta que o homem, ele seja tardio para falar na hora certa. E se alguém aqui esta noite está sobrando carne, Deus está dizendo: vai para Querite. Eu vou colocar você em Querite, viu? E vou cortar você e deixar você no meu grau, na medida que eu quero, para então eu começar a te usar na minha obra. Porque Deus não usa crente carnal. Tem outros que precisa ser cortado o seu espírito de grandeza. Está escrito, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz assim: se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, pastor Marnaldo, engana-se a si mesmo. E o pior enganador, colegas de ministério, não é aquele que engana os outros, não. O pior enganador é aquele que engana-se a si mesmo. E tem muita gente se enganando a si mesmo. É aquele espírito de vaidade, é aquele autossuficiente, narizinho arrebitado. Ele é o cara, ele só falta cantar uma música aí de um certo cantor que diz: esse cara sou eu. É aonde eu chego, aonde eu vou. E Deus, ele é especialista, sabe em quê? Eu descobri uma coisa, mas não sei se você vai entender o que eu vou falar. Deus é especialista, pastor Zé Carlos, em derrubar estrela. Você vê de vez em quando uma estrela cruzando o céu. É Deus derrubando, irmão. É tirando de um lugar para outro. Porque a estrela não é o pastor Gilvan, não é o pastor Zé Carlos, não é nenhum desses que estão aqui no púlpito, não é nenhum irmão que está sentado no banco. A estrela é Jesus Cristo. Ele é a estrela da alva. É Ele que vai brilhar em nossos corações. E aí Deus vai cortar esse espírito de vaidade. Eu não sei se eu já contei aqui. Se eu contei, vou contar de novo. Porque talvez assim: pastor, o senhor já falou isso. Mas Paulo, que é Paulo, disse assim: eu não me canso de vos escrever a mesma coisa. O que é segurança para vós? Como é que eu não vou repetir uma história de um menino? Não sei se eu já contei. Se eu não contei, vou contar a primeira vez. Aquele menino foi dormir, preste bem atenção. Um quarto confortável, uma cama muito grande. E quando foi lá para as tantas, aquela criança disse assim: pastor Zé Carlos, mamãe, me socorra, porque eu cresci tanto que a cama não dá para mim. Aí a mãe se assustou. A mãe disse: olha, ele foi dormir, meu irmão vereador, e a cama estava sobrando, como é que agora não dá mais para ele? É uma anomalia. Aí ela correu. Quando chegou lá, que abriu a porta do quarto do filho, caiu na risada. Aí o filho disse: mamãe, eu pedi para a senhora vir me socorrer, que eu cresci tanto que a cama não dá mais para mim, e a senhora está rindo de mim. Eu disse: meu filho, eu estou sorrindo. É porque você não cresceu tanto assim, e você está atravessado na cama. Por isso é que as pernas estão sobrando. Tem muito crente atravessado da igreja.
Tem crente aí que basta passar no vestibular, não precisa nem terminar o curso da universidade, aquela congregação não dá mais para mim. Pastor não sabe português, pastor não é formado, não me cabe lá. Cabe sim. E se você não quiser, Deus vai te cortar e você vai caber, querendo ou não querendo, Deus vai te cortar. Porque grande só existe um, e esse que é grande, tão grande que os céus dos céus não pode contê-lo. A Bíblia diz que ele, aleluia, habita em nós, está no meio da igreja. Vai para Querite, deixa Deus te cortar, deixa Deus tirar essas arestas. É você. Não somos nada, nós somos caco dos cacos. O grande é Ele, o grande é Ele, o grande é Ele. Vai para Querite, deixa Deus, na linguagem popular, deixa Deus te destrinchar. Está sobrando banho em você, está sobrando gordura em você, está sobrando carne. Se você me der uma vaca, um boi, para eu cortar, eu vou estragar o boi. Mas se você der uma chante, ele vai saber onde está o filé, onde está o caco, a maminha. Ele vai saber cortar bem direitinho. E assim é Deus. Deus sabe cortar. Por isso é que Deus está dizendo: vai para Querite. Você vai beber da água do ribeiro. Eu vou dar os covos que sustentam, mas eu vou te cortar. Você está se achando muito. Você não está na minha medida. Está sobrando. Mas o segundo lugar que marcou a vida de Elias, qual foi? Sidom. Eu fui olhar, fui pesquisar. Repito, não me tenho por vaidoso. A palavra Sidom no hebraico significa fornalha, fundição. Quando Elias pensou que estava pronto, Deus já tinha cortado e agora estava pronto, Deus, você vai para a fornalha. Na fornalha. Eu, quando eu era menino, adolescente, 13 anos, minha mãe me botou no Senai para estudar. E eu queria ser torneiro mecânico. Primeira aula prática, pegaram um pedaço de ferro, pegaram um desenho, me entregaram e disseram que é para você fazer um martelo igual que está no desenho. Meu irmão, peguei aquele ferro e eu peguei a marreta e dei uma pancada no ferro. Aí o professor chegou e disse: desse jeito você nunca vai ser um torneiro mecânico, porque não se trabalha com ferro cru. O ferro tem que ir para a fornalha, tem que ir para a forja. Sabe para quê? Para ficar molinho. Porque ferro cru é duro, mas quando ele está mole a gente faz o que quer. E o ferro não reclama. Tem muita gente que quer ser usado por Deus, mas é cru, é duro. Mas Deus está dizendo: vai para Sidom, vem para a minha fornalha. Eu vou colocar você na minha fornalha e você vai ficar molinho. E aí eu vou trabalhar na tua vida, porque Deus trabalha na vida de crente quebrantado, daquele crente que diz como João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Crente e quer ser usado por Deus, obreiro que quer ter um ministério profícuo, tem que primeiro passar por Querite, e tem que passar por Sidom, tem que passar pela fornalha de Deus. E tem uma coisa, depois, quando eu aprendi isso, joguei o ferro no fogo. E uma coisa interessante, viu, pastor Paulo? É que quando o ferro está dentro do fogo e vai ficando vermelho, tem um momento que você não sabe se é o ferro que está no fogo
ou se é o fogo que está no ferro. Assim é o crente na fornalha de Deus. Ele não sabe se é ele que está no fogo ou se é o fogo de Deus que está nele. Mas uma coisa é que quando eu tirei aquele ferro da forja, aí eu pude trabalhar. Dava cada marretada, irmão, e o ferro, ele não gritava, não dizia nada. E é assim que Deus quer que nós hajamos. Deixa Deus machucar, deixa Deus dar martelada, deixa Deus te tostar na fornalha. E quando você estiver no ponto, sabe o que acontece? Aí Deus joga dentro d'água, na água do Espírito, que é para temperar. Se o ferro falasse, irmão, quando ele estava no fogo, ou debaixo do martelo, da marreta, ele dizia: coitado de mim. Mas quando ele é jogado na água, ele diz: que refrigério. Você não vai permanecer todo o tempo na fornalha, não. É só atingir o tempo de Deus. Aí Deus te tira e te mergulha no oceano do Espírito. E você está forjado, preparado. É como o oleiro. O oleiro, ele pega o barro, amassa para lá, quebra para cá. E diz a Bíblia que o barro não diz para o oleiro: por que faz isso comigo? Por que faz isso comigo? E tem crente que diz para Deus: Deus, que estás fazendo isso comigo? Ele é oleiro, irmão. Ele faz do barro o que quer. Agora o que me chama a atenção é que o oleiro, quando ele termina o vaso, por mais bonito que ele seja, ele não diz: pronto, pode levar e usar. Não. Ele bota o vaso no fogo, irmão. Tem que endurecer o barro. E Deus não trabalha com barro cru, não, irmão. Deus trabalha com barro passado na fornalha queimado. Você sabe por quê os leões não comeram Daniel? Sabe por quê? Por dois motivos. Primeiro, anote aí: eles não comeram Daniel porque Daniel andava no espírito, e leão não come espírito. Agora, se andar na carne, aí o leão engole. Segundo lugar, é porque Daniel era queimado pelo fogo do Espírito. E escute isso aqui: se você não sabia, fique sabendo. Se já sabia, deixa eu renovar a tua memória. Leão, tigre, onça não come carne assada. Você pode pegar o filé mignon, passar na grelha, assar, passar aonde você, na churrasqueira. O leão pode estar um mês sem comer. A onça, o tigre, se você jogar, eles vão fuçar assim, ó, e não vão comer, que está assado. Agora eles gostam de carne crua, pingando sangue. Crente que passa na fornalha de Deus, o diabo não tem poder, o diabo não lhe destrói. Mas se você é crente cru, o diabo está doido para te engolir. E na primeira oportunidade ele vai te engolir. Porque infelizmente, irmão, tem crente na igreja que ele não está mais nem na carne, ele está no osso. Tem crente, e eu não sei se tem aqui. Se tiver, coloca a carapuça na sua cabeça. Ele é tão cru, irmão, que a última glória a Deus e aleluia que ele deu, o diabo era menino. Tem crente tão cru na igreja que nem com pé de cabra você abre a boca dele para ele dar um amém. Mas tem crente queimado também. Quando ele entra lá na porta, ele já vem falando língua, já vem dando glória, já vem chorando. Deixa Deus te queimar esta noite. Deixa Deus passar você na fornalha. Deixa Deus te acender nesta noite. Deixa Deus incendiar teu coração. Deixa Deus.
Tem fornalha aí, irmã? Tem fornalha aí, tem fornalha aí. Tem fornalha aqui, obreiro. E quando, escute aqui, e quando Deus põe o crente na fornalha, não é para matar não, é para temperar, é para capacitar. Mas eu vou terminar por cada hora, eu não gosto de ultrapassar, mas eu estou com a corda toda e mais um pedaço esta noite, irmão. Gostaria que isso aqui fosse uma vigília. Depois de passar por querite, de Deus cortar, colocar na medida certa, depois de passar pela fornalha, que é Sidom, aí diz a Bíblia que Elias foi para o deserto. Ele pensou que a coisa ia melhorar, foi para o deserto. Irmão, qual é o crente que não passa pelo deserto? Crente que não passa pelo deserto não está apto a morar em Canaã. Sabe por quê? Sabe o que significa deserto? Quer saber? Diga amém. Deserto é a escola de Deus. É no deserto. Ei, calabaçu, que Deus nos ensina coisas profundas. Enquanto Moisés viveu no palácio de Faraó, vivendo no luxo, criado como filho da filha de Faraó, Moisés não teve uma experiência com Deus, nenhuma. A única coisa que Moisés fez, pastor Hélio, foi matar um egípcio e mais nada. Mas quando ele foi para o deserto, quando ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, aí aparece uma sarça que arde e não se consome. Eita, rabassurécia. E no meio da sarça estava o Deus Todo-Poderoso, que chamou Moisés: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa, Moisés. Ei, calabassurécia. Deserto é lugar de aprendizado. É lá que Deus nos ensina coisas maravilhosas que nós não conhecemos. Deserto é lugar de dependência de Deus. É no deserto, pastor Marinaldo, que o crente aprende a depender de Deus. Porque quando a pessoa tem uma boa conta bancária, um bom emprego, uma mesa farta, ele diz: eu não dependo de Deus. Agora no deserto, doutor, o crente tem que depender de Deus. Quando Deus tirou Israel do Egito e colocou no deserto, não havia chafariz, na linguagem nossa nordestina, não havia barreiro, não havia uma fonte. Mas quando o povo teve sede, Deus proveu, Deus tirou a água da rocha. Eu não sei se eu já falei aqui, vou falar, não por vaidade. Eu tenho um filho e eu tenho uma nora. Eles estudaram, fizeram engenharia de materiais, foram para os Estados Unidos, passaram um tempo lá, voltaram, fizeram mestrado, doutorado, fizeram concurso para a Universidade Pública do Ceará, passaram em primeiro lugar. Meu filho no primeiro ano, no outro ano, quando houve concurso, minha nora, primeiro lugar. São professores. Inclusive meu filho é coordenador do curso de engenharia de materiais, lá no Ceará. E um dia, sentado na mesa, eu olhei para ele e disse: André, tu és doutor em engenharia, não és? E sou. Tu tira a água da rocha. Tem algum engenheiro aqui? Eu quero que tem. Levanta a mão assim. Eu quero saber se você também tira a água da rocha. Não tira, mas Deus tira para prover no deserto a tua necessidade. Quando Deus botou o povo no deserto, não havia açougue, não havia quitanda, não havia mercearia, não havia supermercado, mas Deus mandava o maná.
E o que eu acho lindo na Bíblia é isso. Diz a Bíblia que o que colhia pouco não faltava. Aleluia. E o que colhia muito não sobrava. Porque Ele é o Deus provedor, irmão. É no deserto que nós aprendemos a depender de Deus. Porque o deserto é um lugar solitário. No deserto é lugar árduo. É lugar de sofrimento. É lugar de lágrimas. Mas o Deus provedor, Jeová Jireh, está contigo neste deserto para matar a tua sede e saciar a tua fome. Quando o povo de Israel estava no deserto, escuta isso, irmão. Quem falou isso? Eu não aprendi isso em seminário, não, irmão. Eu estudei, mas seminário não faz pregador nem pastor. Amplia os nossos conhecimentos. Mas quem me ensinou foi o Espírito Santo. Quando Deus mandou o povo dele sair para Canaã e botou o povo no deserto, não havia alfaiataria, não havia loja de confecções, não havia sapataria. Mas diz a Bíblia que por 40 anos, aleluia, a roupa do povo não envelheceu. Eita Deus tremendo, Leles. As sandálias não se partiram. Os tornozelos, o calcanhar, na língua nordestina, o mocotó não inchou. Porque Deus, Ele faz o crente para o deserto, mas Ele não abandona o crente no deserto. Ele está com no deserto. Ele diz: eu estou contigo. E o deserto é um lugar de temperaturas terríveis. De dia é o calor intenso, à noite é um frio terrível. Mas diz a Bíblia que de dia Deus ia à frente do povo numa coluna de nuvem para protegê-lo do sol, e à noite numa coluna de fogo para iluminar o caminho e aquecer o povo. Deus não abandona o crente no deserto. Agora escute aqui. Isso aqui é lindo, irmão. Deserto não é para morar. Deus não diz para Israel: ó, vocês vão sair do Egito e morar no deserto. Não. Vocês vão sair do deserto para Canaã. Deserto é para passar. Você está passando pelo deserto, tá? Você, meu irmão, olha para mim e diga: Deus está falando comigo, porque eu estou no deserto. Porque às vezes o deserto é uma enfermidade que parece que não tem cura. Às vezes o deserto é um filho trabalhoso que faz você chorar a noite toda e não dormir. O deserto às vezes é um casamento que está quase se acabando. O deserto pode ser um problema financeiro. O problema pode ser uma causa, o deserto pode ser uma causa na justiça. Mas Deus manda te dizer: irmãos, eu estava com o coração queimando, pastor Zé Carlos. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Creia como Deus está falando. Eu ponho a mão na Bíblia. Eu estava aqui em tempo de pedir, me dê a oportunidade. Eu quero pregar hoje. Ei, calabas. Quem é pregador sabe, tem dia que você é capaz de pagar para outro pregar no teu lugar. Mas tem dia que você fica na ponta dos cascos, a bala na agulha, e dizendo: é só me dar a oportunidade que eu vou arrebentar a boca do bichão. Não é a boca do balão, não, é a boca do bichão. E eu estava ali, irmão, Deus sabe. E Deus manda dizer a você. E você sabe que é para você. Sabe por quê? Porque quando Deus fala para alguém, não precisa do profeta ir lá da pessoa e colocar o dedo no nariz dele, não. Deus não faz isso, não. Quando Deus fala, você pode estar no meio de uma multidão como essa, como você está, e você diz: é para mim. E Deus está dizendo para você esta noite que o teu deserto está terminando. Se você acredita, levanta a mão para o céu. Está terminando o teu deserto. Eu não sei qual é o teu deserto, mas você sabe qual é. Mas Deus está dizendo: eu vou esta
essa semana ainda terminar com o teu deserto, e você vai entrar em Canaã. Quem aqui quer entrar em Canaã? Na Canaã Celeste. Eu já sabia, eu quero também. Agora tem que primeiro passar por Querite, tem que passar por Sidom, tem que passar pelo deserto. Aí quando passar por esses 3 lugares, aí você diz: mas como é que eu vou entrar em Canaã, se lá habita gigantes? Aí Deus diz assim: pastor Marinaldo, o gigante deixa comigo. O gigante deixa comigo que eu resolvo o problema. Porque gigante foi criado para ser derrotado. Deus expulsou os gigantes, os habitantes da terra de Canaã, depois que o povo passou pelo deserto. Porque deserto, ouça isso como é lindo. Deserto é o lugar onde Deus nos prova para depois nos aprovar. Primeiro tem que fazer a prova, irmão. E não tem direito de colar do outro, não. A prova é sua. A minha prova não é a prova do pastor Zé Carlos, não é a prova de nenhum irmão aqui. É minha. Eu não tenho direito de colar na dos outros. Agora uma coisa eu sei: que nós estamos caminhando para Canaã. Eu conheço uma história linda, linda. Casal de missionário. Foi apresentado um casal. Escuta aqui, minha irmã. Aquele casal de missionário passaram muitos anos na África. Passaram Querite, passaram na fornalha de Sidom. E no deserto contraíram malária e outras doenças mais. Quando eles sentiram que o tempo deles terminou, resolveram voltar para seu país, para sua casa. Embarcaram num navio. E quando chegaram no porto, lá na cidade onde eles moravam, e de onde tinham saído, e tinha uma casinha que eles deixaram lá, para um dia quando voltassem não ter que alugar casa. Estava assim do jeito do cais do porto. Havia banda de música, fanfarra. Aí eles pensaram: é para nós. 20 anos no campo missionário é para nós. E como eles demoraram a descer, quando eles desceram, irmão, não tinha ninguém. Não era para eles. Era para gente famosa, importante. E veio a decepção. Porque nós não decepcionamos. Nós somos como Elias, homens sujeitos às mesmas paixões. Se decepcionaram e foram para aquela casinha que eles tinham lá. Antes passaram lá no supermercado com os trocados que tinham, compraram um mantimento. Aí foram para lá, decepcionados. E a mulher dele era mais assim, eu não vou dizer mais espiritual, mais prudente, mais paciente. Aí ele disse: minha filha, enquanto você prepara a comida aí, eu vou dar uma volta aqui, ver se encontra algum irmão, se desiste, porque ninguém nos esperou no carro, ninguém me apareceu até agora. Agora eu quero que você, minha filha, faça uma pergunta para Deus. Aí ela disse: qual é a pergunta, meu filho? Pergunta a Deus se foi essa a recepção que Ele reservou para nós ao voltarmos para o lar. Está certo, ele foi. Mais tarde ele voltou, ela estava sentada na sala, sorridente. Aí ele disse: minha filha, você perguntou para Deus se foi essa a recepção que Ele preparou para nós na nossa chegada no nosso lar? Eu perguntei. E o que foi que Deus disse? Ele disse que nós ainda não chegamos no nosso lar. Nós não chegamos ainda no nosso lar. Nós estamos no deserto. E Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele disse mais alguma coisa? Disse:
O que foi que ele disse mais, minha filha? Ele disse que quando chegar no nosso lar, nós vamos nos surpreender com a recepção que está reservada para nós. Jesus vai estar no portal da glória. Anjos, arcanjos, querubins, serafins vão estar perfilados, aguardando a nossa chegada. E Deus mandou dizer para você que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não penetrou em coração algum, são as coisas que Ele tem preparado para nós quando chegar no nosso lar. Xaraba. Pode chorar, pode chorar, pode chorar. Chora agora, porque quando nós atravessarmos o deserto, quando entrarmos em Canaã, nós vamos dizer tristeza e dor. Diga comigo, tristeza e dor. Nunca mais. Enfermidade. Nunca mais. Cirurgia. Nunca mais. Dor da coluna, nunca mais. Ponte de safena, nunca mais. Lá não haverá choro, lá não haverá pranto, lá não haverá lágrima, porque o Cordeiro que está sentado no trono enxugará de nossos olhos toda lágrima. Escute aqui, escute aqui, escute aqui. Se você não der um glória a Deus agora, meu irmão, é porque você é língua de cimento armado. Quando nós passarmos por Querite, quando passarmos por Sidom, quando passarmos pelo deserto, quando chegarmos na Canaã celestial, escute aqui. Deus vai dizer para cada um 3 palavras. Eita. Foi o que ele falou comigo. 3 palavras. Aí você vai dizer, mas pastor Gilvan, depois de eu passar por Querite, Deus me colocar na medida certa, depois de eu passar pela fornalha e pelo deserto, Ele vai dizer só 3 palavrinhas para mim. Não é 3 palavrinhas não, irmão. São 3 palavras que valem mais do que a mega sena do final do ano, que deu agora em dezembro 280 milhões. E teve crente que fez uma fezinha. Eu conheço crente que faz fé na mega sena. Coitado dele. Essas 3 palavras que Deus vai dar quando você atravessar o deserto, chegar em Canaã, vale mais do que toda a riqueza do mundo. Agora fique em pé para você ouvir as 3 palavras. Fique em pé para você ouvir quais são as 3 palavras. E eu quero ver qual vai ser a sua reação. A primeira palavra que Deus vai dizer é a palavra da aprovação. Servo bom e fiel. Vale alguma coisa? Vale um amém? A segunda palavra, pastor Zé Carlos, é a palavra da promoção. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vale um glória a Deus? E a terceira palavra é a palavra da recompensa. Entra no gozo do teu Senhor.